Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa pequena reflexão e vamos ler hoje Êxodo 12, no versículo 13, que diz o seguinte, leia comigo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amigo, amiga, hoje nós estamos vendo esta questão do sinal. Deus foi claro aqui. Aquele sangue vos será por sinal. Ou seja, naquelas casas onde Deus passando e tivesse sangue, ele diz que vendo o sangue, passaria por cima e praga nenhuma. Esta era a 10ª praga e o objetivo de Deus era tocar, alcançar o coração de Faraó e assim atingir os filhos primogênitos. No caso do filho de Faraó, iria morrer. Como também tipificava, era um tipo do seu próprio filho Jesus Cristo, o primogênito, que viria para precisamente morrer a minha e a sua morte, pois o salário do pecado é a morte. E nós vemos aqui este sinal. Bom, este sinal nós podemos entender espiritualmente como um ato de obediência a Deus, em contraste com a desobediência no caso de Adão e Eva, porque Deus tomou o caminho de ir buscar um animal inocente, derramar o seu sangue, pegar nas vestes e cobrir aquele casal. Eu estava ouvindo um dia destes algo curioso, onde um pastor falava o seguinte, que normalmente nós tomamos o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é onde fala, que é conhecido como o proto-evangelho, o início do evangelho, e é onde está implícita a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Isso é no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Mas no versículo 21 fala de uma tal forma que Deus pegou nas vestes do animal e cobriu Adão e Eva. Ou seja, antes de ser carpinteiro, o Senhor Jesus foi alfaiate. Porque antes de apontar, ou melhor, depois de apontar para a cruz, ele vestiu com toda a sua graça o homem e a mulher, o ser humano. Amigo, amiga, é claro que Deus está efetuando um processo de libertação de um povo que se multiplicou. Diz em Gênesis que eram 70 pessoas que ali entraram. Diz assim, leia, todos os da casa de Jacó que foram para o Egito, foram quantos? 70 pessoas. Ora, passaram-se 430 anos, cerca disso, e tornaram-se em mais de 2 milhões de pessoas. Diz neste mesmo capítulo, nós estamos a ler acerca do sinal, do sangue. No versículo 37 diz que e os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de, agora veja, 600 mil homens a pé sem contar com as crianças e, claro, lógico, mulheres. Portanto, dá precisamente esta conta que estou aqui a dizer, cerca de 2 milhões ou mais de pessoas. Assim também, Deus estava cumprindo com uma promessa a Abraão, porque o que é que ele tinha dito a Abraão? Diz assim, disse assim, e farei de ti uma grande nação. Deus com mão forte está libertando o povo e construindo uma nação. E escolheu Moisés para efetuar essa libertação e também mais tarde a legislação deste povo. Criar uma nação.
Aqui, no caso deste sinal que nós estamos a ver, nesta memorável noite, quando a morte entrou dentro de cada casa, ou passou em cada casa, desde o palácio até a cabana, assim que os gemidos começaram a subir naquela terra ferida, não é? O sangue, como nós acabamos de ver, é que guardou alguns lares, ou o que garantia a guarda de algumas famílias. E porquê? Porque é o sangue que cobre os nossos pecados. Não foi o que nós, em algumas reflexões que temos feito sobre este assunto, temos visto? Como é que diz lá? Levítico, pois é o sangue, isto é a vida, que tira o quê? Os pecados. E porquê? Porque o Romanos vem clarificar. Diz assim, porque todos, veja bem, todos pecaram e estão como destituídos, desligados da glória de quem? Da glória de Deus. Mas, diz João, que o sangue de Jesus, seu Filho, purifica, nos purifica de todo pecado. Amigo, amiga, é este sangue que corre pelas Escrituras dentro da artéria do coração de um Deus que nos ama. E, por outro lado também, nós não temos em nós nada que nos possa fazer executar alguma obra capaz de nos salvarmos a nós próprios. Isso é impossível. Não há nenhuma boa obra. Deus foi claro. Vendo eu o quê? Sangue. Vendo eu o quê? A obediência. A instrução que eu dei. A minha vontade. Se lá no livro de Hebreus, vamos ler para ficar mais claro, diz assim, leia. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e sopo, e aspergia, agora veja, tanto o próprio livro, que continha a lei, como também quem? Todo o povo, dizendo o quê? Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Agora, ele aspergiu sangue aonde? Que livro é que eu e vocês estamos aqui fazendo esta pequena reflexão? Estas mesmas escrituras que contêm esta lei, mas que contêm ao mesmo tempo esta graça inconfundível do amor de Deus. E ele aspergiu o livro que nós vamos buscar e na qual contém palavras que nos transmitem uma fé e uma esperança que nos salva das trevas, do pecado e da morte. É este livro que Moisés aspergiu. E você vê também, isto faz lembrar, quando o Senhor Jesus disse a alguns escribas, vocês procuram nas Escrituras a vida eterna e fazem muito bem, porque são elas que dão testemunho de quem? De mim, disse o Senhor Jesus. Mas não querem vir em mim para ter vida, ou seja, mas não compreendam que eu já morri a vossa morte. Quando nós enxergamos este amor tão grande, e este cordeiro, e este sangue, este porquê Deus olha para o sangue e Ele faz por este caminho o abraço à nossa vida, é porque não tem outro caminho. Agora, como não tem outro caminho? Este mesmo Cordeiro, o Senhor Jesus, diz assim, na noite, porque isto foi 2 noites, este acontecimento foi numa noite, e na noite em que o Senhor Jesus foi traído, não foi o que o apóstolo Paulo disse, sob a instrução até da ceia do Senhor, o que é que ele disse? Que o que recebi do Senhor, isso vos dou. Que o Senhor Jesus, sim, que na noite que foi traído, e ele disse assim, tomando um cálice, leia, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele, e agora veja, quantos? Todos. Quantos? Todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado, e agora veja, em favor de quantos? Todos? Não, em favor de muitos para perdão do quê? Dos pecados. Agora já não é todos, mas
muitos que foram tocados por esta graça, por este amor, e creram de todo o coração. Deus chama, abençoa e multiplica. Não foi isso que nós vimos na última pequena reflexão? Então, aqui o Senhor Jesus está prometendo que todos aqueles que são tocados pela presença dele, porque ele é soberano, mas ele dá-nos a escolha. Nós temos que decidir o caminho. Quer ver como é verdade o que estou-lhe a dizer? Diz assim, veja, é muito importante agora, preste atenção. No dia seguinte, dizia João, o Batista, João viu a quem? Jesus, que vinha para onde? Em sua direção. E disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Mas este João, antes, se você for lá ver, ele disse, mestre, o Senhor vem a mim. Eu é que devo ir para si. Está trocado, não é assim. Sou eu que devo ir para si. E eu estou vendo que o Senhor está vindo para mim. E ele dizia a todos aqueles que iam até ele. João dizia assim, olha, preparem o caminho, ele está vindo aí. O machado está posto à raiz. Façam caminhos retos diante do Senhor, porque ele vem. E eu e você agora? Pense bem. Vendo, veja bem, no dia seguinte, viu Jesus que vinha aonde? Na sua direção. Oh, amigo, amiga, hoje o Senhor Jesus está vindo na minha e na sua direção. Se você está vendo ele vir na sua direção, você tem todo o direito de escolher que caminho você vai tomar. Se você vai se entregar e render aos seus pés, diante de tamanho amor. Sabe, cubra a sua vida com o sangue de Jesus. Só este sangue que abre esse novo e vivo caminho de regresso ao Pai e assim termos, através do seu Espírito, a luz do verdadeiro Evangelho que marca a nossa vida com sangue, o sinal da nossa salvação. Ele guardou e guiou aquele povo. E ele guarda e guia a vida de todo aquele que se deixa cobrir por tão grande amor. O sangue do Senhor Jesus. Como é que diz? Para nós terminarmos, todo aquele, dizia o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Quem dizes que eu sou? Dizia ele para os seus discípulos. O que é que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Pedro, dizia o Senhor Jesus, isso não foi a tua carne, isso não veio de ti mesmo, isso foi o Pai que te revelou. Olhar para mim e reconhecer quem eu sou e que obra estou fazendo na vida de um ser que assim declara, de todo o coração, só o Pai. Ele não recebeu Pedro. Pedro não o negou, Pedro não o rejeitou, Pedro não jurou que não conhecia o Senhor, mas ele não foi tratado por ele e recebeu em si a sua salvação. É isso que ele quer fazer em mim e em si. O Senhor é quem me liberta e quem me justifica, a mim e a você. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, diz Coríntios, já ficou sacrificado. Hoje fico por aqui. Na próxima pequena reflexão vamos falar precisamente sobre esse cordeiro, aonde puseram o sangue nas vergas e ombreiras da porta como sinal, mas essas carnes desse animal, desse cordeiro, dentro daqueles lares, tinha que ser comida. E aí ser declarado a Páscoa do Senhor. Na próxima pequena reflexão falaremos sobre a Páscoa do Senhor. Forte abraço, que Ele te abençoe poderosamente. Até à próxima.